Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo de número 8 do primeiro livro de Reis. Esse capítulo de número 8, ele tem 66 versículos. Veremos que Salomão ora e consagra o templo. Apanhe aí a sua Bíblia e faça uma leitura prévia desse capítulo. Também entre em nosso blog site e acesse a parte escrita dessa narrativa, onde você vai encontrar também esse texto na forma segmentada e comentada, o texto da Bíblia para você fazer a leitura. Se você não fizer essa leitura, poderá ser que você não entenda alguma coisa que estamos falando. Se você fizer a leitura, vai ser melhor até para conferir o que estamos dizendo. Então, apanhe sua Bíblia e faça essa leitura. Todos os dias estamos aqui produzindo esse vídeo para a glória de Deus. Primeira Reis tem 22 capítulos. Segunda Reis tem 25 capítulos. Juntos, nós temos aí 47 capítulos. Nós juntamos Primeiro Reis e Segunda Reis, que dão 47 capítulos, e nós dividimos em 3 grandes partes, e nos encontramos no capítulo 8, que é a primeira parte, que vai até o capítulo de número 11. Essa primeira parte é intitulada O Reinado de Salomão. Dentro dessa parte, nós estamos na instituição do culto por Salomão, e dentro dessa parte da instituição do culto, nós estamos vendo o templo e o palácio de Salomão. Essa ocasião do reinado de Salomão marca, assim, o auge das suas realizações, ou seja, o início do culto no templo recém-construído. Essa subseção será também dividida em 2 partes. O culto realizado por Salomão, que ocupa esse capítulo de número 8, e a resposta de Deus. Muito interessante. Capítulo 9, dos versos 1 ao 9. Essa resposta de Deus veremos amanhã. Esse capítulo que fala da realização do culto por Salomão, relata a oração feita por Salomão pelo templo e a dedicação desse templo. Descreve as cerimônias de abertura e o discurso do rei, a sua oração, as cerimônias de encerramento e o respectivo discurso. Estava assim chegando o grande momento da inauguração do templo, e a Arca da Aliança estaria sendo transportada conforme manda a lei e não conforme os modismos da época, pois já uma vez tinha acontecido um grande desastre quando a quiseram transportar pela primeira vez, sem seguirem o que estava escrito de seu transporte, quando morreu Uzá, por tocar nela imprudentemente quando esta ia cair. E Salomão fez questão de congregar todos os anciãos de Israel e cabeças de tribos, chefes, para este momento especial no 7º mês de Etanim. Foi um grande momento aquele da arca sendo colocada no santíssimo lugar, debaixo das asas dos querubins. Na arca apenas havia as tábuas, as 2 pedras da aliança entre Deus, Moisés e o povo. Esse é um Deus de alianças. Eu creio que não era lei em suas 2 partes, mas eram 2 cópias exatas da lei. Já tinha desaparecido da arca tanto a vara de Arão, que florescera, e aquele exemplar do maná celestial. Hoje em dia, nem temos a Arca da Aliança. Tudo desapareceu. Não era para ser assim, mas era para estar a arca e todo o seu conteúdo intacto até o dia de hoje, decorrido já mais de 3.000 anos, né? A arca e todos os utensílios foram para o novo templo, para a sua inauguração. E quando terminaram de colocar tudo lá dentro, e lá de dentro saíram os sacerdotes. Eis então que aconteceu uma manifestação teofânica. Aconteceu diante de todos que ali se encontravam. Que grande momento não foi aquele, glórias a Deus. Eles tiveram de sair dali por causa da fumaça da glória do Senhor que ali enchera o templo. Eles não poderiam ministrar ali, pois que Deus mesmo estava a ministrar a eles. Também não era um show pirotécnico, não era um show de efeitos de luzes, nem era um show de efeitos de fumaça, mas procedia lá do alto, quando Deus mesmo, naquela inauguração, estava se manifestando de uma forma teofânica. Era mesmo um sinal, então, da aprovação de Deus ao feito realizado.
como ele também se manifestou em glória por meio de nuvens e fumaças no Monte Sinai e também na inauguração do tabernáculo. Por isso que Salomão começou seu discurso dizendo que Deus habita em meio a trevas espessas, pois ninguém pode ver a Deus e depois viver, mas Deus pode se revelar e manifestar seu amor para com o povo de diversas maneiras. Por meio da sua palavra, por meio de manifestação teofânica, por meio das mais diversas formas, Deus pode se manifestar a você. Nesse momento, ele está se manifestando a você através da palavra falada. Salomão, então, pegou naquele momento a palavra e se dirigiu ao povo e fez um discurso, e depois do discurso ele fez a sua oração. Ele já começa falando que Deus habita em trevas espessas e depois explica ao povo que a ideia do presente templo veio do seu pai Davi, mas que Deus não o permitira construí-lo, apesar de ele desejar muito. Mas isso coube ao seu herdeiro, seu filho, o edificar o lugar da sua habitação. Isso é profético. Isso é também um sinal e um apontamento para o Messias, o filho de Davi, que já construiria um templo. Ele mesmo será o templo de Deus, construído para jamais ter fim. Aleluia. Aí Salomão fala da aliança. Deus é o Deus das alianças, das promessas de Deus. Deus é o Deus das promessas, da sua fidelidade. Deus é o Deus da fidelidade. E abençoa assim todo o povo e exalta e agradece a Deus, que estaria ali cumprindo tudo o que prometera. E ele estava muito feliz e realizado, estando agora pronto para se dirigir em oração a Deus para a consagração do templo recém-construído. Salomão se posiciona com suas mãos diante do altar do Senhor. Na presença de toda a congregação de Israel, estende as suas mãos para os céus e começa a orar. Salomão então se põe diante de Deus com pedidos acerca do papel futuro do templo na vida de Israel. O escritor de Reis, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, expressa o que desejava que seus leitores esperassem das orações dirigidas às ruínas do templo e no templo depois do exílio. Assim, essa oração está em vigor para todos os judeus, pois não se tem mais nem o primeiro nem o segundo templo, mas outro templo de outro Deus ocupando o lugar do seu templo, no qual Deus se manifestara teofanicamente em aprovação ao projeto de Davi, muito bem executado por Salomão. Que pena, né? Já hoje não temos mais o primeiro templo, já não temos o segundo templo. Deus ali se manifestou de forma teofânica e nada daquilo existe mais. Existe um outro templo de um outro Deus ocupando o lugar. Mas Deus disse que voltará. Jesus prometeu que voltaria e nós estamos aguardando. E ele, Salomão, começa falando e exaltando Deus. Porque não há outro Deus como ele, que guarda a sua aliança e a sua misericórdia, insistindo nela para cumprir, apesar da outra parte frágil não a cumprir. Salomão exalta e traz à lembrança a aliança de Deus com Davi, de que não faltaria sucessor, conquanto que seus filhos guardassem seu caminho para andarem diante deles, como ele andou. Deus habitaria na terra? Essa é a pergunta que o rei Salomão faz, cuja resposta está clara que não. Pois como ela, a terra, poderia conter o Criador? Assim entende ele que o novo templo jamais o poderia contê-lo. No entanto, o Messias, sim, conterá toda a plenitude da divindade, como bem nos lembrou Paulo em suas epístolas. Vamos fazer algumas recordações. 1 Coríntios 10, 26. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do templo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Efésios 1:23. A qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Colossenses 1:19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses 2:9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
É muito interessante o conhecimento que tinha Paulo e os apóstolos, discípulos de Jesus. Impressionante. Sua oração ela segue um padrão para cada evento que o povo vier a enfrentar no futuro. Primeiro, vem a circunstância perturbadora, não controlável e difícil de entender, mas que não tem jeito. Temos de passar por ela e, de preferência, dando glórias a Deus. Segundo, vem o pedido de perdão a Deus, porque nos queixamos. Por que nós estamos pedindo perdão? Vamos lembrar da lamentação de Jeremias 3,39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Em terceiro, o pedido de Deus para agir a nosso favor, se lembrando da sua aliança e da sua misericórdia. Em quarto lugar, o pedido para nos dar, ouvir, ou fazer ou conceder o livramento e o escape daquela situação conforme os seus caminhos, pois que somente Deus é conhecedor do coração dos filhos do homem, a fim de que temam por todos os dias que viverem na terra que destes aos seus pais. Lembra aí de 1 Reis 8:39 e verso 40. Ouve tu então dos céus, assento da tua habitação, e perdoa e age e dá. Ouve, perdoa, age e dá. A cada um conforme os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Então repare na oração dele. Ouve, perdoa, age e dá. Resumidamente, perdoa, age, dá, ouve, faz. Isto ainda vai virar um belo sermão, hein? Após sua longa e interessante oração, já apontando para o futuro, quando tudo aquilo estará em ruínas, e mais ainda para o futuro, quando outro templo de outro Deus estará ali naquele lugar, ocupando aquele lugar, ele encerra sua oração e assembleia com um discurso e uma cerimônia de dedicação. Assim, ele pôs-se de pé e abençoou toda a congregação em alta voz, exaltando novamente a fidelidade de Deus conforme as suas alianças, lembrando dos votos de que assim como Deus foi com seus pais, apesar deles, ele seja com eles, apesar também deles, manifestando o desejo de que a soberania de Deus faça nossos corações se inclinarem a ele e não a nós mesmos, e desejando que as palavras de que ele suplicou a ele estejam sempre diante dele, a fim de que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, e que assim não há outro. Ele finaliza pedindo ao povo fidelidade do coração para serem perfeitos em andarem nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como ele estava ali fazendo. É um momento muito especial esse na vida de Israel e nesse momento. Finalizando a solenidade, oferece Salomão sacrifícios e finalmente consideram a casa do Senhor consagrada. Depois de todas as cerimônias de consagração devidas, ele realiza a festa dos tabernáculos. Interessante, né? Por 7 mais 7 dias, ou seja, 14 dias de festas ao Senhor. No 8º dia da festa, o grande dia da festa, despediu o povo, e o povo abençoou o rei, e todos se foram alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Muito, muito, muito interessante esse capítulo de número 8. Vale a pena se deter um pouco mais nele, repetir, estudar, ver a parte escrita, ler o texto bíblico, pesquisar outras fontes. Se quiser colaborar conosco, enviando seu material, estamos à sua disposição. Então compartilhe aí nosso vídeo, dá um ok, dá um joinha, faça um comentário, inscreva-se no nosso canal e esteja conosco. Entre também na nossa loja virtual semeadores.com.br. Estamos aqui todos os dias. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 9, onde Deus fará alianças com Salomão. O Deus de aliança fará alianças com Salomão. E com você. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. A todos um bom dia na presença de Deus.